Pessoal, sejam bem-vindos e nessa videoaula a gente vai resolver junto aí essa questão 14 da prova de matemática da Escola Naval 2017-2018. Pessoal, a questão diz o seguinte: uma partícula se desloca da direita para a esquerda ao longo de uma parábola y igual a raiz de menos x, de modo que a sua coordenada x, medida em metros, diminua a uma velocidade de 8 metros por segundo. É correto afirmar que a taxa de variação do ângulo de inclinação θ em radianos por segundo da reta que liga a partícula à origem, quando x igual a menos 4, vale. Pessoal, vamos resolver juntos essa questão. Questão casca de banana, pessoal, tá? Tem que ficar muito atento para resolver esse problema aí. Vamos lá, vamos começar. Primeiro ponto, y é igual a raiz de menos x. Pessoal, o y tem que ser maior ou igual a zero, tá? Raiz de menos x. Então, a raiz é positiva, então o y tem que ser maior ou igual a zero, ok? E o menos x, pessoal, dentro da raiz também tem que ser maior ou igual a zero, tá? Isso implica x menor ou igual a zero. Tá certo, pessoal? Vamos prosseguir. O y, ele pode ser reescrito dessa forma. Ele é raiz de menos x, então ele é menos x elevado a 1 meio. E a derivada de y em relação a x é menos 1 sobre 2 raiz de menos x. Tá certo, pessoal? E a derivada de y em relação a t, pessoal, eu chamei de t, tá? A variação no tempo, vai ser a derivada de y em relação a x e vezes a derivada de x em relação a t, tá certo? Seria a regra da cadeia, ok? Então, a derivada de y, a taxa de variação de y em relação ao tempo vai ser essa expressão aqui, tá, pessoal? É a mesma coisa que essa expressão anterior, só que acrescida desse fator dx dt. Tá certo? A gente vai precisar dessas informações aí mais adiante. Então vamos lá, pessoal. O y igual a raiz de menos x, ele vai ter essa cara aqui, tá? Lembrando, y é maior ou igual a zero, por isso que está aqui para cima do eixo x aqui, né? E x é menor ou igual a zero, então é esse pedaço aqui, tá? X negativo, tá? Menor ou igual a zero. Então, é essa parábola deitada, essa fração de parábola deitada, tá, pessoal? E aí ele dá um ponto, tá? Ele dá um ponto, aqui está a reta que liga a partícula à origem, tá certo? Eu chamei esse ângulo aqui de θ e esse ângulozinho aqui de alfa. E aí, pessoal, aqui, nesse ponto, ele vai bater no ponto y, tá certo? E aqui, nesse ponto aqui no eixo x, ele vai bater no ponto menos módulo de x, tá? Por que menos módulo de x? Porque eu sei que módulo de x é positivo, né? Se eu faço menos módulo de x, eu garanto que isso aqui é negativo. Então, ele está para esse lado aqui do eixo, tá certo? Por isso que eu coloquei essa notação aí. E aí, pessoal, a tangente de θ é menos a tangente de alfa, tá? Lembrando que θ mais alfa tem que ser igual a π, tá certo? Então, a tangente de θ é igual a menos a tangente de alfa. E a tangente de alfa, pessoal, ela é, olha só, ela é y sobre menos o módulo de x, tá certo, pessoal? Falei tangente de alfa, mas é a tangente de menos a tangente de alfa, né? Vai ser y sobre o módulo de menos, perdão, y sobre menos o módulo de x, tá? Então a tangente de θ vai ser essa expressão aqui, tá bom, pessoal? E aí vamos prosseguir na solução, que vai ser y sobre menos x, tá? Por quê? Porque esse menos é esse mais externo. E o módulo de x, como a gente sabe que o x é negativo,
ele vai ser menos o x, tá certo? Então vai ficar menos x, obviamente isso aí vai ser y sobre x, tá? Então essa é a tangente de θ, ok, pessoal? Vamos lá. Eu derivei a expressão de cima, então derivada da tangente de θ, secante ao quadrado de θ, vezes a derivada do que está dentro, regra da cadeia. Chamei de θ', ok? Tudo isso em relação ao tempo, tá, pessoal? Aí vai ficar, olha só, derivada do quociente, derivada da primeira vezes a segunda, menos a derivada da segunda vezes a primeira sobre a segunda ao quadrado, tá certo? Então vamos lá, vamos continuar. Secante ao quadrado de θ é 1 sobre o cosseno ao quadrado de θ. E aí eu só reescrevi a expressão colocando 1 sobre x ao quadrado aqui para fora, tá? Então é a mesma expressão anterior. Só que olha só, pessoal, o y', ele é esse camarada aqui, ó. Ele é menos 1 sobre 2 raiz de menos x, que multiplica dx dt. dx dt é x', tá? Então isso aqui é o y' vezes o x, tá certo? Vezes o x aqui, ó, tá? Menos x' que multiplica y. Só que o y quem é, pessoal? O y é raiz de menos x. Então essa é a nossa expressão que a gente obteve, ok? Mais uma vez, pessoal, cosseno de θ é menos o cosseno de alfa, tá? Porque θ mais alfa tem que ser igual a π, que a gente vê aqui pela figura, ok? E aí, o menos cosseno de alfa é menos o módulo de x sobre a hipotenusa, raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, o cosseno de θ é isso daqui, tá certo, pessoal? E aí, o módulo de x, a gente sabe que o x é negativo, ele é menos x, então fica menos x, vai ficar x, tá? Então o cosseno de θ é x sobre a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. E reescrevendo isso aqui, pessoal, a gente sabe que o y ele é raiz de menos x. Então y ao quadrado ele é menos x, pessoal. Tá? Então eu só substituí o y ao quadrado aqui por menos x, aqui dentro da raiz. Mesma expressão anterior. E aí o cosseno ao quadrado de θ, pessoal, ele vai ser x ao quadrado sobre x ao quadrado menos x, ok? E aí a gente volta nessa expressão aqui de cima e substitui esse cosseno ao quadrado de θ aqui no lugar, tá certo? Vamos obter essa expressão aqui de baixo, tá certo, pessoal? Vamos lá, vamos acompanhar. E agora, substituindo o x igual a menos 4 e x' igual a menos 8, porque ele fala lá, ó, pessoal, a reta que liga a partícula à origem, quando x igual a menos 4, tá? E ele fala que a coordenada x diminui a uma velocidade de 8 metros por segundo. Então ela vai para o sentido negativo, tá certo? Do eixo x, ok? Menos 8 metros por segundo. Então a gente substitui esses valores aí, vai ficar como? Vai ficar 16 mais 4 sobre 16, né? Porque o x ele é menos 4, então menos 4 ao quadrado é 16. Menos 4 vai dar mais 4, tá ok? E aqui menos x' é o menos 8, né? Porque x' é menos 8, então menos 8, ok? E aí a gente substitui os valores aqui nessa expressão. E a gente obtém essa expressão aqui de cima. E aí, simplificando, cai nessa expressãozinha aqui de baixo, expressão bastante simples. E resolvendo isso aí, a gente encontra o θ', ou seja, que é o dθ dt igual a 2/5, tá, pessoal? Então, uma questãozinha aí bastante detalhista, tá? Tem que ficar bastante atento aí em relação ao sinal. Vocês viram que eu trabalhei com um módulo aí para a gente não se confundir, tá ok? Para a gente ter certeza do que a gente está fazendo.
Pessoal, é isso. Questão envolvendo cálculo, bastante interessante. Eu espero que vocês tenham gostado. Estou aberto a sugestões e até as nossas próximas videoaulas. Um forte abraço para vocês.